Em transmissão ao vivo, o deputado federal Daniel Silveira criticou severamente recente decisão do ministro Edson Fachin, que limitou o uso por parte de policiais de helicópteros em operações no Rio de Janeiro. O deputado exclamou: "Não sei se o senhor tem essa capacidade técnica para entender. Apesar de tudo, o senhor tem 170 assessores, inclusive juízes são assessores do senhor. O senhor não é juiz, o senhor foi nomeado por uma ensacadora de vento. Não foi assim que o senhor chegou à Suprema Corte? É dantesco que o senhor tome esse tipo de decisão. O que o senhor entende sobre operações policiais?" Assista. Eu estou falando de uma coisa proposta por Max Weber, né? Que é o monopólio do uso da força pelo Estado. O Estado pode e deve neutralizar o elemento hostil quando ele colocar em risco a soberania do Estado e do povo. Então não sou eu que estou dizendo, se o senhor não gosta, e eu não sei se o senhor tem essa capacidade técnica, apesar de tudo, o senhor tem 170 assessores e todos juristas que estudaram a vida inteira para ocupar, inclusive juízes são assessores do senhor, né? Que não é juiz. O senhor foi nomeado lá por uma ensacadora de vento, né? Não é assim que o senhor chegou até a Suprema Corte? Que hoje nem tão Suprema é? É bizarro demais, é dantesco demais, é sem sentido que o senhor, ministro do Supremo Tribunal Federal, tome esse tipo de decisão. Simplesmente a polícia não pode operar em favela, não pode utilizar helicóptero como plataforma de tiro. O que o senhor entende? O que o senhor entende sobre operações policiais? O que o senhor entende da vida, na verdade? O que o senhor entende do meio jurídico, né? Do arcabouço jurídico? O senhor não entende. Portanto, faz essa sucessão de merdas, né? E é completamente bizarro saber que nós estamos reféns de uma turma tóxica como essa. E quando eu me posiciono aqui, Fux, né? Fux, Marco Aurélio Mello, Lewandowski, Fachin, que é o responsável por essa decisão não acertada, em que torna o senhor um assassino das vítimas que agora advirem dessa situação, como dano colateral, evidentemente as pessoas vão morrer, porque o traficante já tem o teu... Não haverá tribunal de exceção. Tá lá. Rol de Garantias e Direitos Fundamentais no artigo 5º da nossa Constituinte, que o senhor é escravo dela. O STF é guardião da Constituição, como vocês bostejam, né? Toda hora somos guardiões da Constituição. E outrora, a Constituição está abaixo do STF. O STF é mais importante que a Constituição. Que porcaria é essa? Que porcaria é essa? E aqui eu falo dentro dos preceitos legais garantidos pela Constituição que vocês não respeitam, também posso logo supor que queiram me retalhar. No artigo 53 da Constituição, robustecido pelo texto da emenda 35 de 2001, em que eu sou inviolável por opiniões, palavras e votos, e aqui me posiciono como parlamentar a nível federal. E também como cidadão eleito pelo povo, que o senhor nunca teria um voto que eu tenho. Nunca o senhor teria. Nem o senhor e nenhum dos outros 10 que aí ocupam. Está lá, todo o poder emana do povo, por meio do voto. A representação popular é parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Então não é o senhor e nem ninguém que vai ocupar essa cadeira aí que vai modificar isso. Se a Constituição for mudada, se em algum momento for mudar a Constituição e interpretar de outra maneira, tenha certeza que os senhores nunca mais ocuparão essa cadeira, porque o povo vai retirá-los daí. Os senhores se garantem muito, porque o crime comum de vocês são vocês mesmos que julgam. E claro, qualquer tipo de crime, de responsabilidade, vai ser o Senado, que evidentemente, pela sua maioria de votos, vai defendê-los também. Porque tá um atrelado ao outro, tá um conectado com a merda do outro. É isso que está acontecendo.
Tá certo? Então é isso que eu queria passar para o senhor. O senhor é responsável por cada pessoa que vier vítima, que vier a óbito pelo narcotráfico enquanto policiais não podem. E cada policial que for morto, quando tiver que retomar o território e o conflito for maior, cada policial que tombar é o senhor que é o assassino responsável por eles. O senhor é o responsável por esse sangue. Cada policial que sai de casa e deixa sua família, cada mãe e pai que saem com a dúvida da vida e a certeza da morte, o senhor é o responsável. E nada vai mudar isso. O dia, e vai chegar esse dia que o senhor estiver no seu último suspiro, né, que vira aquela luz, o senhor pode ter certeza. O arrependimento posterior, o arrependimento ulterior que é previsto, né, na normativa jurídica, tem a diminuição da pena. Com ele o senhor não vai ter essa diminuição de pena não, pode ter certeza que o senhor vai ser julgado pelos seus atos. Eu queria muito que fosse aqui pela justiça do homem, eu queria muito que o senhor fosse julgado aqui. E nós sabemos que vocês não abririam as suas contas, os seus sigilos telefônicos. Vocês adoram quebrar o sigilo telefônico e contas bancárias de todo mundo, mas vocês nunca vão quebrar de vocês. Vocês nunca vão atrelar a coisa de vocês, a coisa pública, porque vocês vão quebrar o sigilo de vocês. Vocês não vão, né? Vocês não têm coragem. O silêncio de vocês perante qualquer coisa que nós venhamos a falar, né, mostra claramente que quanto mais se mexe, mais se fede. Parafraseio duas pessoas. São Tomás de Aquino, veritas filia temporis, a verdade é a filha do tempo. E Winston Churchill, uma mentira dá a volta ao mundo antes mesmo que a verdade tenha tempo de se vestir. No final, o bem sempre vai vencer, ministro. O senhor pode ter certeza que por mais que o senhor rebole para manter esse crime que está acontecendo, parece que com o escritório, né, assistência jurídica gratuita, por mais que vocês rebolem, o povo brasileiro não é mais idiota. O senhor pode ter certeza, ainda existem alguns idiotas ideais, os imbecis coletivos, ainda existem esses indivíduos que aplaudem a porcariada que vocês vêm fazendo em uma sucessão de erros, mas a maioria já despertou. O senhor tenha certeza, o senhor vai pagar nessa vida ou em outra por tudo que o senhor e seus asséculos estão fazendo. Tá certo? No mais, as pessoas que entraram aí, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, força e honra. E não desistam do Brasil, apoiem o presidente Bolsonaro. Abraço. Boa noite a todos vocês, a todos os seus familiares, na verdade, e tenham certeza, sabemos que infelizmente eles não vão desistir, mas felizmente nós também não vamos desistir. Abraço. Fiquem com Deus aí. Senhor presidente, eu quero aproveitar os minutos que me restam para também me posicionar de forma contrária àquilo que vem acontecendo no nosso país nos últimos dias. Esta época de pandemia também foi utilizado, infelizmente, através de algumas instituições para tentar cercear a liberdade do povo brasileiro, para tentar calar o povo brasileiro, para tentar pisotear os direitos fundamentais do nosso povo. Aquilo que vem ocorrendo, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, aquele inquérito inconstitucional 4.781, é um verdadeiro absurdo o que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, ele não é mais um ministro, ele é um deus togado, ele se acha um deus togado, que simplesmente arrancou da população o seu direito à liberdade de expressão, trabalhou com censura prévia, inclusive em jurisdições de outros países, mandando derrubar contas em redes sociais, e o que mais me deixou enojado, senhor presidente, foram parlamentares, deputados estaduais, inclusive desta casa, parabenizando a ação que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, a exemplo da deputada Mônica, que flerta com o autoritarismo e aplaudiu aquilo que aconteceu, cerceando as pessoas, censurando as pessoas. É um verdadeiro absurdo. Edson Salomão, Bernardo Kister, Alan dos Santos, todos eles censurados pela ditadura que foi imposta nesse país graças ao Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe aqui um exemplar da Constituição
para mostrar aos senhores que o nosso artigo 5º, ele garante o exercício à livre manifestação. O nosso artigo 5º, através da Assembleia Nacional Constituinte, diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas o ministro Alexandre de Moraes, olhando para isso aqui, ele dá risada e diz: não, a Constituição não é maior do que eu, a Constituição é menor do que eu. E o Barroso confirma, dizendo que a Constituição é uma mera formalidade, porque nós somos os deuses de toga, nós mandamos no país, e não interessa se existe, se não existe uma Constituição. Nós podemos cercear a sua liberdade de expressão, mandar você calar a boca, se você abrir a voz para tentar criticar quem quer que seja dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então o que está acontecendo no nosso país é um verdadeiro absurdo. É sim aquilo que aconteceu no nosso país durante a Alemanha nazista, é sim aquilo que aconteceu no mundo durante a Rússia soviética, em que eles perseguiam as liberdades alheias, em que eles tentavam censurar o povo, em que eles pisavam em cima do direito fundamental do nosso povo. Os ministros do Supremo, eles simplesmente rasgaram a Constituição da República, pisotearam a Constituição da República, romperam com qualquer tipo de sistema democrático que existe no nosso país e mandaram inclusive a Polícia Federal, como se fosse uma polícia não de Estado, mas uma polícia para trabalhar única e exclusivamente para um processo inconstitucional, invadir a casa de pessoas que estavam fazendo o quê? Corrupção, como cometeu o Partido dos Trabalhadores durante muito tempo, enriquecimento ilícito, desvio de dinheiro, Caixa 2, não, meramente críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, não precisava invadir o meu gabinete como fizeram. Assistisse à Rede Alesp e veria que através dessa tribuna, utilizando a minha prerrogativa como deputado estadual, para concluir, senhor presidente, eu acuso os ministros do Supremo de perseguir as liberdades alheias e critico sim quantas vezes forem necessárias, porque eu fui eleito para isso. Os senhores não irão pisotear os direitos fundamentais do povo, não enquanto existirem parlamentares que lutam por essa defesa. Muito obrigado, senhor presidente.